Acompanha aí. Também sobre fase da Lua. O efeito das fases da Lua pode ser atribuído essencialmente a... Então, às vezes eu tenho lua cheia, né, aquela parte toda. Então, como nós sabemos, a Lua está girando ao redor da Terra. Então, ela é iluminada pelo Sol, a luz do Sol bate na Lua e vem para a Terra. A Lua só reflete, ela é uma fonte secundária de luz. Ó, para cá, para cá, para cá. Lembre-se que a Lua é um corpo iluminado, simplesmente iluminado. O Sol ilumina a Lua, a luz bate na Lua e reflete para a Terra. Então a gente só vê a Lua porque existe o Sol. Se não tivesse o Sol, a gente não veria a Lua, porque a Lua ela não produz a sua própria luz. Ela apenas reflete, ela está lá no espaço, em algum ponto a luz do Sol bate nela e vem para a gente. Então, ela é um corpo iluminado. A Lua é uma fonte secundária de luz. A Lua é uma fonte secundária de luz. Já o Sol não. O Sol ele produz a própria luz dele, através até da fusão nuclear. Nós vimos aqui umas 3 aulas atrás. Vocês podem acessar no meu blogzinho lá, do professor Luiz Carlos, e assistir essas aulas anteriores, tanto desse ano como dos anos anteriores. São mais de 300 aulas à sua disposição. Está aí o endereçozinho do blog, tá certo? Então, vestibulando, o Sol ele produz a sua própria luz. Então, ele é um corpo luminoso, ele é um corpo, ele é uma fonte primária de luz, ele é uma fonte primária de luz. Então, voltando lá na questãozinha aí da Unicamp, ó, bem rapidinho, o efeito das fases da Lua pode ser atribuído essencialmente o quê? Simplesmente o reflexo da luz do Sol na Lua, beleza? Então, é para cá, para cá, para cá, dependendo da posição que a Lua esteja do Sol, se o Sol iluminar ela todinha, eu vou ter lua cheia, né? Se o Sol iluminar a Lua de tal forma que ilumine um lado, mas não ilumine o outro lado da Lua que a gente está vendo aqui na Terra, então eu vou ter lua nova e assim sucessivamente, ok? Vocês já viram isso, dá uma olhadinha nessas fases da Lua e essas 4 questõezinhas que a gente fez aqui de eclipse são suficientes aí para vocês dar uma revisada, ok? Vamos continuando aqui umas questõezinhas de ótica e nós temos essa próxima questão, diz o seguinte, ó, as folhas de uma árvore, quando iluminada pela luz do Sol, mostra-se verde por quê? Então é para cá, para cá, para cá, vestibulando. Olha, a cor de um corpo é a luz que ele reflete. Por exemplo, na luz branca, na luz do Sol, vem todas as cores. A prova é o arco-íris, tá certo? Então, olha aí a questãozinha. Ai, na telinha. Ele quer saber exatamente por que a luz, por que as folhas de uma árvore são verdes. Tá? Então, simplesmente porque ela pega a luz verde do Sol e reflete e absorve as outras cores. Então, é para cá, para cá, para cá, vem a luz solar, tá certo? A luz é composta de várias cores, né? Quando chega na planta, na folha, ela reflete apenas a verde e absorve as outras. Então, se ela reflete apenas a verde, a cor dela vai ser verde, porque a cor do corpo é a cor que ele reflete. Por exemplo, essa bata branca aqui, ó, ao longo do professor Luiz Carlos, o que é que acontece? A luz branca vem, bate nela e ela reflete todas as cores de volta. Então, ela continua branca, tá certo? Se ela fosse verde, ela só refletia verde. Se ela fosse vermelha, só refletia vermelho e absorvia as outras. Então, é por isso que uma cor branca, um carro de cor branca, por exemplo, você deixar um carro lá de cor branca e um carro de cor preta, né, ao meio-dia no sol, quando você for olhar os dois, o preto vai estar mais quente. Por quê? Porque ele absorve todas aquelas energias, toda aquela luz solar que chega, tá? Aqueles fótons que têm energia. Então ele fica mais quente. O branco já reflete. Então, como ele reflete, ele vai esquentar menos, ok? Tá certo? A mesma coisa ocorre num dia frio. Se você tem um carro branco e um carro preto, o carro preto vai ficar com temperatura menor, vai ficar mais frio, por assim dizer, né? Porque ele absorve toda a parte fria, tá? E o branco reflete todas aquelas ondas que chegam, tá certo? Então, se ele reflete, ele não vai absorver, não vai ficar nem tão quente nem tão frio, beleza? As cores mais claras, por isso quando você põe uma camisa preta no verão, do sol quente, ela esquenta mais. Por que ela esquenta mais? Porque o preto absorve, tá?
Ele quase não reflete nada, reflete alguma coisa que senão a gente não via camisa preta. Mas na teoria, na didática, era como se ele não refletisse nada. É como se fosse ausência de cor, tá? Mas a gente sabe que tem os pigmentos que refletem ali, tá? Agora, já uma camisa vermelha, ela é vermelha porque reflete a vermelha. Então, voltando para a questão, vamos ler e responder. As folhas de uma árvore, olha aí na telinha, as folhas de uma árvore, quando iluminadas pela luz do sol, mostram-se verde porque, letra A, refletem difusamente a luz verde do espectro solar. Beleza? Por que difusamente, hein, pessoal? É para cá, para cá, para cá. Porque na ótica existe dois tipos de reflexão. A regular, aquela que bate, o raio incidente, e ele forma um ângulo e ele reflete paralelo, os raios voltam paralelo, mantendo o mesmo ângulo. É o que ocorre em superfícies bem polidas ou no espelho. Ali eu tenho uma reflexão regular. Agora, por exemplo, se eu vejo esse copo d'água aqui, ó, é porque a luz vem, bate nele e volta, mas volta, como aqui existe irregularidades na superfície, ela volta para todos os sentidos. Os raios que vêm da luz, eles voltam, mas não voltam paralelo, eles voltam difusamente. Por isso que ao redor de todos os cantos você consegue ver o copo, tá certo? Já no espelho não, os raios batem e mantêm o paralelismo, então é uma reflexão regular. E no dia a dia, numa parede, se você vê uma parede é porque a luz bate na parede e volta, a reflexão difusa. Se você estiver no escuro, você não vai ver a parede e bate, não é verdade? Então lembre-se, a gente só consegue ver os corpos devido à reflexão. Vamos para a próxima questão aí. Só relembrando essa questãozinha da bandeira do Brasil, já caiu anos atrás no vestibular e é bom você, vestibulando, lembrar isso daí. Uma bandeira do Brasil é colocada em um ambiente completamente escuro e depois iluminada com a luz verde, monocromática. Mono quer dizer essencialmente uma cor só, uma cor verde. Nessa situação, ela será vista por uma pessoa de visão normal nas cores. Então, olha só, a bandeira do Brasil, né? Vamos relembrar aqui a bandeira do Brasil, tá certo? Ó. Então, a bandeira do Brasil, aqui eu tenho o quê? Verde, né? Então, se eu tenho essa parte verde, ela é verde na luz do sol porque ela reflete o verde. Aí ela foi iluminada apenas por uma luz verde. Ela vai ter verde para refletir? Vai, que ela está sendo iluminada pela luz verde. Então a luz verde bate nela, ela reflete. Então a parte verde da bandeira do Brasil continua verde, né? O verde que representa a nossa mata atlântica, né? Aí depois eu tenho o que? Verde, amarelo, azul e branco. Esse amarelo está sendo iluminado por luz verde. Ó, para cá, para cá, para cá. Se a bandeira do Brasil é verde, é porque vem a luz branca nossa, ou a luz do sol, ou a luz incandescente, fluorescente, vem com todas as cores, bate, o verde reflete o verde, ela fica verde. O amarelo é amarelo porque reflete o amarelo. O azul é azul porque reflete o azul. E o branco é branco porque reflete todas as cores juntas. Agora, se ele está iluminado apenas por uma luz verde, o verde continua sendo verde porque tem o verde para ele refletir. O amarelo só era amarelo porque refletia o amarelo. Como eu iluminei com a luz exclusivamente verde, não tem amarelo para ele refletir. Ele vai absorver essa luz verde. Como não tem o amarelo para refletir, nós vimos que a cor de um corpo é exatamente a luz que ele reflete, então a parte amarela vai ficar preta, tá certo? Escura. A mesma coisa o azul, a bandeira do Brasil, a bolinha lá ela é azul porque vem a luz solar com todas as cores, ela reflete o azul e absorve as outras. Como ela reflete o azul, a gente vê ela azul. Mas nesse quarto aí do exercício, ela está iluminada por uma luz verde. Então vem a luz verde, a parte que era azul não tem o azul para refletir, então por não ter o azul ela fica preta. Tá certo? Então, a parte lá branca, ela é branca porque refletia branca. Só vai ter o verde para refletir, então ela vai ficar verde. Então, essa bandeira vai ficar de que cor? Verde e preta. Então, a opção é a letra C. Repara aí na letra C que tem verde e preta, tá certo? Então, se eu pego a bandeira do Brasil e ilumino num quarto escuro, coloco só uma luz verde,
O que é verde continua sendo verde, porque reflete. O amarelo, como foi iluminada por uma luz verde, não tem um amarelo para refletir, então ela fica escuro, fica preto. O azul fica preto também, porque foi iluminado pela luz verde, e ele quer o azul para refletir, não tem azul para refletir, ele fica preto. E o branco reflete o que tem, só tem verde, então aquela faixa que é branca fica verde também. Então a cor dessa bandeira seria verde e preto. Ok, vestibulando? Para cá, para cá, para cá, sempre vem essa questãozinha aí, que é bom que a gente relembre essa parte da cor da bandeira.